convidar aqui meu querido pastor Mansueto. Glória a Deus. Gente, aqui é o pastor Mansueto, para quem não conhece, né? Tá aqui os nossos visitantes também. Ele é o pastor presidente da igreja Verbo da Vida do Tauape. Ele é o nosso supervisor e nós o convidamos para estar hoje conosco trazendo a palavra. Então eu queria que vocês ficassem com o coração aberto, irmão, para receber através da vida dele. Amém? Eu quero até pedir perdão, desculpa antecipadamente, porque a gente está com um problema no nosso telão lá, para o senhor acompanhar o tempo, mas o senhor fica à vontade. Eu fico à vontade. Tá bom? Então ele vai se apresentar melhor, mas eu queria que vocês impusessem as mãos também para ele. Nós temos esse hábito de orarmos pelo nosso ministro. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças. Obrigado pelo pastor Mansueto ter aceitado o nosso convite para estar conosco aqui hoje, ministrando a tua palavra. Sabemos que nós vamos sair daqui, Pai, mais ricos dessa palavra. Temos a certeza que o teu Espírito o guiará, Pai amado, em toda a verdade, trazendo uma palavra que venha trazer acréscimo em nossa vida. Então, que ele fique à vontade, Pai amado, para ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Valeu, obrigado. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para ti. A gente pode colocar esse um pouquinho mais aqui atrás? Eu acho que fica mais fácil para... Tá ótimo. E aí fica mais fácil dar atenção para o pessoal aqui do lado também. Os irmãos podem sentar, viu? Muito obrigado, Deus abençoe. Excelente trabalho. Quem não conhecia essa última música que foi cantada agora? Não, eu estou falando sério. Tem alguém aqui que não conhecia essa música? É porque ela é muito nova, né? Então, foi lançada há pouco tempo. Pode ser que alguém não conhecesse, né? Aleluia. Glória a Deus, amém? O Senhor é bom. Quantos amam a palavra? Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu ministro bastante na igreja, né, da qual eu sou pastor. Obviamente que existem outros ministros que também ministram, né, fazemos uma escala, mas como pastor da igreja eu acabo tendo uma consistência maior, né? Mas existem algumas mensagens, algumas palavras que o Senhor me dá, que Ele também me dá com aquela nota de que é uma palavra que precisa ser ministrada por onde eu passar, né? Então, eu não ia pregar a mesma palavra todo domingo na minha igreja, né? Então, geralmente é necessário algo diferente. Mas quando eu vou a uma outra igreja, geralmente o Senhor me faz resgatar aquela palavra que veio com aquela nota, de que é uma palavra para o corpo, não só local da igreja que eu pastoreio, como para as igrejas que porventura eu tiver a oportunidade de passar por elas. Amém? Então eu vou procurar falar de forma clara, sucinta, porque é um assunto muito rico, muito denso, tem muito conteúdo e é praticamente impossível esgotar assim tudo o que a Bíblia fala sobre esse tema. E, inclusive, ele foi até mencionado hoje aqui, né? Eu vou já falar qual é. E, por isso, também é um desafio ministrar temas como esse, que são muito densos, tem muito conteúdo, porque, numa única oportunidade, você não vai conseguir, né, contemplar todos os pontos que são importantes de serem ministrados. Mas, de qualquer forma, não é por isso que nós devemos deixar de ministrar. Amém? Então, abra seu coração para receber a palavra de Deus nessa noite, porque eu tenho certeza que se você acolher essa palavra, a sua vida já tem sido transformada, com certeza, não é? Mas a sua vida vai avançar ainda mais no que diz respeito a estar naquela posição que agrada ao Senhor, amém? E que abre possibilidades, né, para que você seja alcançado de uma forma muito mais rica, muito mais poderosa. Amém? Nós sabemos que existem certas questões que, se forem observadas por um e por outro não, aquele que as observa vai tirar melhor proveito. Aquele que não as observa vai ficar para trás. Não é assim? Jesus, falando da parábola do semeador, ele disse que o semeador saiu a semear, né, e a semente ia caindo em terrenos distintos, diferentes, não é? Então, nós sabemos que alguns daqueles terrenos
não acolheram a semente, porque aqueles terrenos não era a terra propriamente dita, era uma parábola, ele estava falando dos corações, né, das pessoas que ouviam a palavra, a semente é a palavra. Então, aqueles que não acolheram a palavra como deveriam, eles não tiveram o resultado que aquele último, né, que acolheu a palavra de Deus no seu coração, né, obteve crescimento. Está comigo, irmão? Então, é um princípio bíblico. Jesus, certa vez, chamou a atenção dos seus discípulos, dizendo: vede, pois, como ouvis. Né? E ele falou mais, ele disse assim: porque quem não atenta a respeito de como ouve para a palavra, até aquele que pensa que tem alguma coisa, lhe será tirada, por conta de uma atitude negligente quanto ao ouvir. Então, quando a palavra de Deus está sendo ministrada, nós precisamos conscientemente nos posicionar no coração, de modo que a nossa atitude de ouvir seja adequada para acolhermos a boa semente da palavra de Deus e assim obtermos os resultados, né? As bênçãos do Senhor. Amém? O tema que eu vou estar abordando hoje aqui com vocês é sobre honra. É um tema que eu tenho ministrado em alguns lugares por onde eu tenho passado. Inclusive, esse ano eu tive a oportunidade de estar numa igreja em Recife, na verdade em Gravatá, que é Pernambuco, é 1 hora de Recife, e ministrei também a respeito disso lá. Então, abra seu coração, eu espero poder contribuir com você nessa noite, para que você seja, como o pastor falou, enriquecido nessa noite, amém? Então, antes de entrar propriamente dito na questão da honra, eu queria explicar um pouco a respeito do que é um princípio. Vez por outra tem alguém na igreja dizendo: isso é um princípio espiritual, isso é um princípio de Deus, né? Isso é um princípio a ser observado. E muitas vezes ninguém define exatamente o que é um princípio, né? Então eu queria definir o que é um princípio para então nós avançarmos. Então, um princípio bíblico é tudo aquilo que Deus estabeleceu e que possui caráter permanente. Ou seja, não importa os tempos e as épocas, aquilo não muda. Não importa se era como o dízimo, né? É um princípio bíblico que nós reconhecemos nas Escrituras. Ele estava antes da lei, ele estava na lei e ele permanece agora no tempo da graça. Então, não importa o tempo, as estações, ele permanece. Ele tem caráter permanente. Por quê? Porque é algo que vem de Deus. Deus é eterno. A Bíblia diz que Deus não muda. Mas nós constatamos que, com o passar dos tempos, dos séculos, né, muita coisa mudou. Concorda comigo? Nos tempos lá de Jesus, Jesus usou vestido. Hoje é inimaginável um pastor chegar aqui na igreja de vestido, né? Eu não estou falando de vestido, de diversão, não. Eu estou de vestido. Você entendeu, né, o que eu falei? Já pensou Jesus de vestido? E hoje eu não tenho coragem de chegar aqui na igreja de vestido, porque muita coisa mudou. Concorda comigo? Mas existem coisas que, por mais que o tempo passe, que os costumes, a cultura, amém? Mude, aquele princípio ele não muda, porque ele tem caráter permanente. Diga, caráter permanente. Amém? Então, um princípio diz respeito à maneira como Deus estruturou a vida, a ordem moral, por exemplo, a natureza, né, e toda a criação. Amém, irmãos? Existem princípios naturais, existem princípios físicos, químicos, que o homem não pode alterar. Se aquilo se encontrar com aquilo outro, vai acontecer tal coisa. Se você misturar isso com aquilo, vai gerar uma combustão, uma explosão. E o homem não tem como mudar, ele tem que ter o cuidado de não deixar aqueles produtos se misturarem. Está comigo? São princípios químicos, físicos, princípios naturais, mas tem os princípios espirituais. Amém? E nós precisamos estar bem atentos em relação às Escrituras para perceber os princípios. Porque nem sempre eles estão exatamente descritos. Nem sempre está ali dizendo princípio 1, aí, capítulo 1, versículo 1, princípio 1, né? E explicando o princípio. Não. Você tem que absorver aquilo pela leitura da palavra, pela observância da palavra, por perceber que quando alguém age de uma forma, tal coisas acontecem. Está comigo, irmãos? Nem sempre eles estão descritos.
apenas para que vocês entendam, o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, quando ele vai falar a respeito das obras da carne, aí ele cita uma a uma, e lá no final ele diz assim, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, nem tudo que diz respeito à obra da carne, ou seja, a uma ação de pecado do homem, está descrito na Bíblia. Tem coisas que não estão escritas lá, mas Paulo disse que coisas semelhantes àquelas também são consideradas obras da carne. Amém? Aí alguém talvez esteja fazendo alguma coisa que você ou eu ou qualquer um de nós chegasse para ele para dizer, irmão, isso está errado, você não devia fazer assim, você não deveria agir dessa forma, isso não é agradável diante do Senhor. E ele dizer, não, mas eu abro aqui a Bíblia e vejo que Paulo não falou que isso aqui é obra da carne. Porque não precisa estar lá escrito. Está comigo, irmãos? Aleluia. Mas pelos princípios, nós podemos compreender o que é agradável a Deus e o que não é agradável a Deus. O que é aprovado por Deus e o que não é aprovado por Deus. O que Deus valoriza e o que Deus não valoriza. Está comigo? Aleluia, glória a Deus. Então, dito isto, nós vamos falar agora mais objetivamente sobre honra. Mas antes de falar sobre honra, eu quero honrar o Senhor. Eu sei que nós já oramos no início, oramos ainda há pouco aqui por mim, né? Mas eu queria fazer uma breve oração e eu queria que você fechasse seus olhos e você orasse comigo em nome de Jesus. Pai, nós te damos louvor, nós te damos honra, nós bendizemos o teu nome e te engrandecemos, reconhecemos, Pai amado, a sua doce e poderosa presença nesse lugar. Nós reconhecemos o que o seu Espírito habita em nós, ele opera em nós, ele age sobre nós. O teu Espírito nos ilumina, nos guia, nos inspira. O teu Espírito, Pai amado, nos alimenta com a verdade. Ele nos esclarece a respeito da verdade. A tua palavra de fato diz que o teu Espírito, Pai amado, é o nosso mestre, que nos ensina todas as coisas. Eu oro, Pai, para que à medida que a tua palavra seja exposta nessa noite, cada um possa receber do teu Espírito, Pai, aquela porção, Senhor, que o Senhor deseja acrescentar na vida de cada um. Em o nome de Jesus eu declaro o teu Espírito operando nessa noite sobre cada um de nós, sobre mim que estarei falando, mas também sobre cada um que estará, assim como eu, ouvindo atentamente a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pergunta para o irmão que está do teu lado se ele está preparado. Foi o que ele disse. Aleluia. Mas se você não estava, vai ficar, amém? Em nome de Jesus. Então, honra. Honra diz respeito. Eu vou te dizer uma coisa. Definir honra não é uma coisa tão simples. Porque se você vai estudar sobre honra, você vai ver que existem muitas definições para a honra. E algumas que às vezes até exigem de nós um pouco de meditação. Amém? Mas, enfim, eu vou apresentar aqui algumas delas. Honra diz respeito a peso. É estranho, né? Mas você vai compreender. Honra diz respeito a apreciar, a estimar, a valorizar, a reconhecer valor. Amém? É um olhar favorável. Honra é um olhar favorável. Isso é interessante. E nós vamos deixar bem claro para nós aqui hoje à noite sobre todos esses aspectos. Honra é respeito. Então, honrar a Deus. Alguém que diz, eu honro a Deus, porque ele considera o peso que Deus tem sobre a sua vida. Está comigo? Algumas pessoas leem a Bíblia de forma leviana, ou seja, elas não consideram a palavra, o peso que a palavra tem, o peso que Deus tem. Aí nós devemos fazer uma pergunta: quanto peso a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas? Né? Qual é a importância dela nas nossas vidas? Vou dar um exemplo. Provérbios 23 vai dizer que o Senhor, o salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual o peso dessa palavra para você? Por incrível que pareça, por mais estranho que pode lhe parecer, se segure aí na cadeira para você não cair de escândalo. Eu vi um pastor certa vez,
citando esse texto de Provérbios capítulo 3, falando sobre que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e o peso, Salmo, eu disse o quê? Então, eu estava só testando vocês, mas graças a Deus, só quem passou foi a Simone, que anda comigo todo tempo, então ela me confundi, né? Provérbios, Salmo, eu estou novamente repetindo provérbio, né? Salmo 23. E aí o que é que acontece? Esse pastor, ele cita o Salmo 23, dizendo, olha esse texto, muito mal interpretado por muitas pessoas. O texto diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eles dizem, o pastor falando, né? Eles dizem a respeito dessa passagem que nada vai nos faltar, que você não precisa se preocupar com nada, porque você vai receber provisão da parte de Deus. Mas interpretam muito mal, porque nada nos faltará não quer dizer isso não. Nada nos faltará está dizendo que não nos faltará coisas boas, mas também não nos faltará coisas más. Não nos faltará problema, não nos faltará dificuldades, lutas, pressões. Ou você não reconhece o que está à sua volta? Era a interpretação dele. Ou seja, esse era o peso que ele considerava para a palavra de Deus. Está comigo? Mas outro lê esse mesmo texto e ele vai compreender, olha, a palavra está dizendo, e não só por conta desse versículo especificamente, mas de todos os versículos do Salmo, são 6, se não me engano, né? Que vão complementando a compreensão daquilo que o primeiro versículo fala. Diz que o Senhor, ele vai nos guardar, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte. Não está negando que enfrentamos problema, mas ele está dizendo que Deus está conosco. E ele vai prover socorro, ele vai prover livramento, ele vai prover provisão. Ele diz que ele vai nos guiar a verdes pastos, às águas tranquilas. Não está dizendo que vai nos levar para debaixo de pressão e da angústia. Está comigo, irmãos? Mas aquele pastor, ele interpretou o texto dizendo que aquela palavra estava falando que não nos faltaria nada, inclusive as coisas negativas. Mas o outro lê, e eu acredito que essa é a forma que nós compreendemos a palavra, que o Senhor é nosso pastor e ele nos supre em cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Amém? Aleluia. Então, se conhecemos bem o caráter de Deus, nós vamos reconhecer o peso, o valor. Amém? E por isso nós vamos apreciar, e nós vamos honrar a Deus. Está comigo, irmãos? Então, honra tem a ver com o reconhecimento, amém? Ou o valor que atribuímos a algo ou a alguém. Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Eu vou me fazer repetitivo aqui em alguns momentos. Na verdade, em todo o tempo dessa mensagem. Porque é importante. Amém, irmãos? Então, honra tem esse sentido de valorizar ou atribuir valor. Honra tem relação direta com consideração. É como consideramos. Amém, irmãos? Então, nós podemos considerar algo valioso, precioso, importante, ao mesmo tempo que outro pode não considerar assim. Você já percebeu que nós podemos ter uma consideração diferente a respeito da mesma pessoa? Amém? Logo, isso me chama a atenção de que o princípio sobre honra é algo que precisa ser compreendido. Porque se me falta uma compreensão mais profunda sobre honra, eu posso estar fazendo a consideração errada. Alô? A palavra diz que se conhecermos a verdade nos libertará. Mas se nós não conhecemos a verdade, nós ficamos, de certa forma, cativos. E cativos de quê? De muitas coisas, inclusive da ignorância. Falta de conhecimento, falta de iluminação, falta de entendimento, falta de compreensão. Está comigo? Então, considerar é algo que você atribui valor, como nós já falamos, né? Você considera algo como valioso, precioso, de peso, tal como os diamantes vermelhos. Você já ouviu falar dos diamantes vermelhos? Sabe por que você não ouviu falar? Porque eles são tão raros que quase ninguém fala deles. E eu estava pesquisando sobre os diamantes vermelhos e eu fiquei bem impactado em relação ao que eu descobri.
né? Só para você ter ideia, o valor, eu tomei nota disso, né, para não esquecer de compartilhar, o valor dos diamantes vermelhos, eles frequentemente superam 1 milhão por quilates. Um diamante vermelho, ele tem o valor de, a partir de 1 milhão por quilate. Agora, quanto sabe aqui quanto pesa um quilate? Eu fui atrás. Fiquei curioso. Mas, afinal de contas, quanto é um quilate? Aí sabe quanto é um quilate? Não é um cachorro não, viu, irmão? Porque é um peso, é uma medida. É 0,2 gramas. Será que o negócio tem valor? Agora eu lhe pergunto, por que um diamante vermelho, apenas 1 grama desse diamante, teria o valor de mais de $1 milhão? Sabe por quê? Porque ele é considerado raro. Então, só para você entender um pouco melhor, não é porque em si ele tem aquele valor, mas é porque ele é tão difícil de ser encontrado na natureza, que quando ele é encontrado, é algo tão raro, tão excepcional, que é dado aquilo um valor acima de qualquer outra coisa. Então, um diamante que é mais comumente encontrado, ele tem uma depreciação, ele tem um valor inferior. Por quê? Porque é fácil de achar. Então, a consideração que se tem é que aquilo ali é mais acessível. Está comigo? Mas o diamante mais barato ou o diamante mais caro, em si, são duas pedras encontradas na natureza. O que difere uma da outra é a consideração que é dada a cada uma. Mas não passa de pedra. Amém? Obviamente que lapidada, trabalhada, ornada, cada uma vai dar uma beleza diferente da outra, até pela cor. Está comigo? Mas em si elas não são distintas uma da outra, porque são pedras. Mas uma vale mais do que a outra. Por quê? Diga. Consideração. Alô? Entre nós é a mesma coisa. Qual a diferença entre eu e o pastor Rodrigo? Qual a diferença entre você e o apóstolo Guto, o presidente do Ministério Verbo da Vida? Qual a diferença entre um e outro, entre nós? Porque para Deus nós somos iguais. Deus nos vê de modo igual. Todos nós somos filhos de Deus e Ele não faz acepção de pessoas. Isso é maravilhoso, porque sabemos que qualquer um de nós podemos nos achegar a Deus, amém? Ter comunhão com Ele e desfrutar da sua presença, da sua graça, do seu poder, dos seus presentes. Amém, irmãos? Mas, ainda que sejamos iguais, podemos ter uma consideração diferente de uns para com os outros. Está comigo? Por isso que honra é um assunto importante a ser observado, estudado e compreendido com profundidade. Porque quando compreendemos honra, nós somos abençoados, porque nos tira de muitas atitudes equivocadas. E quando quebramos qualquer princípio bíblico, nós somos impedidos de receber a bênção, o favor e a graça de Deus em relação àquele princípio. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então, há um termo no hebraico, eu vou daqui a pouco dar a você uma passagem bíblica para que nós possamos nos apoiar nela a respeito disso, mas há um termo, uma palavra no hebraico, que nós encontramos na Bíblia, que é a palavra kabed. Kabed. Sua raiz é ligada exatamente a peso. A mesma coisa que eu falei. Honra é peso. Amém? Essa palavra ela está ligada exatamente a esse conceito de peso, com a ideia de densidade ou valor substancial ou considerado. Kabed. Essa palavra ela tem relação à consideração que é dada a alguma coisa, o peso de alguma coisa. Amém, irmãos? A substância de alguma coisa. Assim como o exemplo que eu dei do diamante vermelho. Amém? Honra, então, tem a ver com algo que está nesse campo da
consideração. Logo, é algo que diz respeito à consciência de cada indivíduo. Ao modo em que cada um de nós vê e compreende o que está à nossa volta. Porque está no campo da consideração. Consideração, irmãos, é igual a algo em que se dá, né, valor. Isso pode ser um objeto, um utensílio como esse. Alguém pode atribuir um valor para isso, diferente de outra pessoa. Amém? Mas também pode ser dado a indivíduos. A consideração que fazemos uns dos outros. Não é só sobre coisas inanimadas, que não têm vida em si, mas também em relação a nós. Alô? Glória a Deus. Então é a sua percepção que vai te colocar na condição de considerar algo ou alguém. Como eu falei, nós podemos ter considerações diferentes a respeito de uma mesma coisa ou de pessoas. Amém? Então é a sua percepção, diga minha percepção. Amém? Ou seja, é algo de cunho pessoal, individual. Diz respeito a você, particularmente. Então, quando nós estamos falando sobre honra, é possível até que alguém considere a importância dessa mensagem. E, ao mesmo tempo, outra pessoa esteja pensando, rapaz, vai falar logo sobre isso. Podia ser outra coisa mais empolgante. Podia ser uma coisa mais avivada. Porque é algo pessoal, diz respeito à forma como você lê ou percebe o que está à sua volta. Amém, irmãos? Aleluia! É interessante como uma mesma pessoa pode ser honrada por alguém e esta mesma pessoa pode ser desonrada por outro. No mesmo ambiente, nós podemos ter alguém sendo honrado por alguns e aquele mesmo indivíduo sendo desonrado por outros. Agora eu lhe pergunto, isso é certo? Isso é natural? Bom, eu poderia até considerar que é natural pela constatação de que isso de fato acontece. Mas todos nós, de forma lógica, compreendemos que não deve ser assim. Concorda comigo? Aleluia. Se tem alguém dentro de um ambiente que deve ser considerado, quem deve considerá-lo? Todos. Todos deveriam ter a mesma consideração. Mas o fato do princípio estabelecer isso como um fato, estou falando fato demais, né? Mas apesar do princípio estabelecer isso como algo que deveria ser concreto, de fato, muitas vezes não acontece. Porque depende da consideração que cada um faz, que cada um tem. Cada um tem a consideração que quer ter, que decide ter. Alô? Amém, irmão? É importante pontuar aqui que qualquer indivíduo, qualquer pessoa, independente da posição que ele ocupe, eu citei aqui dando exemplo, qual a diferença entre a minha pessoa e a pessoa do pastor Rodrigo? Ou entre você e o apóstolo Guto, presidente do Ministério Verbo da Vida? Ou, sei lá, a respeito de qualquer outro indivíduo que você possa pensar. Qual é a diferença? Intrinsecamente, ou seja, cada um de nós em si temos um valor. E Deus já provou o nosso valor quando Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus morreu por você tanto quanto Ele morreu por mim. Jesus não morreu mais por mim do que por você. Ele morreu por todos nós igualmente. Por quê? Porque todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Deus nos aprecia, Ele nos atribui um valor, e o valor que Ele atribuiu a nós foi o preço do sangue de Jesus. Aleluia. Amém? Então, intrinsecamente, intimamente, no que diz respeito à natureza, cada um de nós é valioso, é precioso, é importante. Tanto que Deus nos ama pessoalmente. Aleluia. Diga, Deus me ama. Aleluia. Mas pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer, mas ele ama você também. Às vezes algumas pessoas estão fazendo esse tipo de confissão, Deus me ama, Deus me abençoa e tal, e parece que Deus só faz isso por ela, né? Mas não, irmão,
Deus nos ama por igual, de igual modo. Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz que também nós não devemos fazer. Não deve existir no nosso meio esse tipo de atitude, onde nós apreciamos um e desvalorizamos outros. Nós devemos ver todos com o mesmo peso, com a mesma consideração, com o mesmo valor, porque é assim que Deus nos vê e é assim que Deus nos trata. Amém? Então, intrinsecamente, todos nós, em essência, temos um profundo, um grande valor. Mas isso não é garantia de que o irmão ou o outro nos considere exatamente como deveríamos ser considerados. Ou melhor, é possível que nós mesmos não estejamos considerando cada um como deveríamos considerar. E estejamos fazendo distinção. E nós privilegiamos uns e desprezamos outros. Nós elegemos alguém que nós atribuímos valor, mas nós também desprezamos outros. Isso acontece em todo lugar e, infelizmente, até mesmo dentro da igreja. Agora, eu lhe pergunto, por que isso acontece? Falta de clareza, falta de conhecimento, falta de uma compreensão mais profunda sobre o princípio da honra. Porque quando nós não conhecemos, nós tropeçamos naquilo. Mas quando conhecemos, nós vamos ter o cuidado de observar. Amém? Aleluia. Se você estiver num lugar que você nunca esteve antes, apagarem todas as luzes, de modo que você não consegue ver 1 centímetro à sua frente, e disserem que você tem que sair correndo dali, correndo literalmente, você vai ter muitas dificuldades. Concorda comigo? Por quê? Porque você não conhece o ambiente. Mas se você está num lugar que realmente você conhece, porque você frequenta aquele lugar com muita frequência, né? E você tem propriedade de aonde as coisas estão, e você se encontrar na mesma situação, não é que você não vai ter dificuldade, mas vai ser muito mais fácil para você. Por quê? Porque ainda que você esteja no meio das trevas, você vai saber, bem, aqui tem um púlpito, logo ali tem as cadeiras, aqui tem um teclado, ali tem uma coluna, eu vou encontrar essa saída. E você sai. Você não fica totalmente impedido, porque você tem conhecimento. E porque você tem conhecimento, você consegue evitar, né? Colidir, tropeçar. Amém, irmãos? Diga, é bom conhecer. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo falando ao jovem pastor, ele disse, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aleluia! Glória a Deus. Agora, esse versículo me chama muita atenção. É muito curioso esse versículo. Por quê? Porque Paulo está falando para Timóteo e dizendo, Timóteo, vamos dizer que o pastor que seja Timóteo, que ninguém lhe despreze. Não era melhor Paulo dizer para os outros, não, ei, irmãos, ninguém despreza Timóteo. Mas ele está falando para Timóteo, Timóteo, ninguém te despreze. Porque falar para mim, ninguém te despreze, não é uma garantia que alguém não possa me desprezar. Concorda comigo? Então, o que é que Paulo estava realmente falando? O que Paulo estava dizendo a Timóteo era o seguinte, Timóteo, ainda que te desprezem, Paulo está dizendo, ninguém deveria te desprezar, porque você foi levantado por Deus, porque você foi estabelecido por Deus como pastor da igreja, porque você tem uma unção, uma chamada, porque você tem uma missão, tem um propósito. Amém? Então, ainda que te desprezem, que isso não seja um impedimento, que isso não seja uma pedra de tropeço para a sua vida, porque nós não podemos deixar de reconhecer que o fato do apóstolo ter dito a Timóteo que ninguém desprezasse a ele, não é uma garantia que alguém não pudesse desprezá-lo. Então a mensagem, de fato, não é, olha, ninguém vai te desprezar não, não se preocupe. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, ninguém te despreze. Eu ainda que te desprezem. Reconheça o valor que você tem diante de Deus. Ninguém despreza a tua mocidade. Não deixa de cumprir o teu propósito, a tua missão. Ele diz, pelo contrário. Aleluia. Aí ele não vai falar dos outros, ele vai falar de Timóteo. Ele diz, torna-te padrão dos fiéis. E aqui vem um outro, é o outro lado da moeda, né? Porque enquanto a palavra diz que nós devemos valorizar, apreciar, reconhecer o valor, né? Considerar como peso, amém?
uns aos outros, porque Deus nos aprecia e nos valoriza de forma igual, porque Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer. Amém? Aleluia. Apesar de entendermos que é assim, não quer dizer que nós podemos andar, nos mover ou viver de qualquer maneira. Eu tenho que honrar você. Eu tenho que reconhecer o seu valor. Eu tenho que lhe apreciar, tal como Deus deseja. Mas isso não quer dizer que você está livre para agir de qualquer forma. De uma forma leviana, traiçoeira, irresponsável, inconsequente, e ainda esperar que eu continue dando a você o mesmo valor, a mesma consideração. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, olha, ninguém deve te desprezar, mas também tem o outro lado da moeda. Você tem que ser o padrão entre os fiéis. Você tem que andar na linha, irmão. Você tem que ficar na... Eu ia usar uma expressão aqui, mas vou desistir dela. Você tem que ficar, irmão, reto, justo. Amém? Não pode perder a noção da representação que você deve cumprir no meio do povo. Você tem que ser o padrão. Torna-te padrão dos fiéis. E é em todos os aspectos, inclusive na palavra. Amém? Se você diz que é, porque é. Se você diz que não é, porque não é. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. De fato, a palavra de Deus diz que deve ser assim com cada um de nós, que o crente, para o crente, o cristão, o sim é sim e o não é não. E a Bíblia vai dizer que tudo que passa, que vai além disso, é diabólico. Ou seja, o crente, ele tem que estar, o evangélico, o cristão, o filho de Deus, ele tem que estar apegado à verdade. Então, quando ele diz sim, é porque o que ele queria dizer era exatamente o que disse. Alô? E não ficar usando as palavras como um jogo. Queria dizer não, mas eu vou dizer sim. Nós podemos perceber na nossa cultura. Você vai para fora, em outras nações, a cultura é um pouco diferente da nossa, e quando alguém diz assim, você pode ir lá na minha casa, tal dia e tal hora, se a pessoa não pode, ela vai dizer, eu não posso ir. Oh, mas seria muito importante que você fosse. Não, mas eu não posso. Eu não vou me comprometer com você, porque de fato eu não posso. E está tudo bem. Ainda que esteja, talvez não atendendo à expectativa daquela pessoa. Mas na nossa cultura, a gente se encontra por acaso com alguém na rua, sei lá, né? No shopping, em algum lugar, na igreja. Aí conversa ali e tal. Aí, rapaz, então vai lá em casa, sexta-feira, né? Às 18 horas. Eu vou esperar você. Você vai. Aí você, rapaz, eu não sei se dá para mim ir, mas eu vou me esforçar. Mas a pessoa já sabe, eu não vou. Eu não vou, não. Eu não vou de jeito nenhum. Não tem quem me faça ir. Mas não é isso que nós dizemos. Nós vamos dizer, rapaz, eu vou ver, eu vou dar um jeito. Assim, é porque pode ser que aconteça algo que está meio que programado, não está tão certo. Mas ele nem disse que vai e nem disse que não vai. Ele deixa em aberto. Porque nós, muitas vezes, somos levados a pensar que esse tipo de atitude, ela é educada. Mas muitas vezes nós estamos faltando com a verdade. Alô? Amém? Eu tenho que contar algumas histórias para exemplificar, né? Quem aqui gosta de delícia de abacaxi? Oh, glória. Amém. É uma delícia, né? Irmão, eu cresci em uma casa, em um lar, né? Que todo aniversário, e nós éramos 9 filhos, mais os pais, 11 pessoas, né? Então, todo aniversário tinha delícia de abacaxi. E igualzinho a delícia de abacaxi, só que no lugar do abacaxi tinha ameixa. Então, aquele mesmo creme, né? Delícia de ameixa. Aí não chamavam assim, o abacaxi era delícia, o ameixa eu nem me lembro como é que chamava. Eu comi tanto aquilo, irmão, que abusei. Então, hoje, não é que eu não coma, que eu não possa comer. Eita, mozinho, ó, atende aqui. Pode ser alguma coisa... A nossa filha ligando, ela sabe que eu estou aqui pregando. Atenda, meu amor, sai ali, atenda. Porque para ela estar ligando deve ter acontecido alguma coisa importante. Então, eu cansei do sabor, sabe? Se eu posso comer, não tem nenhum problema, mas preferencialmente eu não quero comer. Se nós terminássemos o culto aqui e tivesse delícia de abacaxi ali, eu não comeria.
Amém? Olha só o que é que acontece. Aí, vez por outra, acontece de chegar num lugar, aí a pessoa tem lá uma delícia de abacaxi. Pastor, eu tenho um negócio aqui que é uma delícia, todo mundo gosta. E a minha, então, é especial. Aí o que é? O que é, irmã? Aí, é uma delícia de abacaxi. Aí eu fico numa saia justa, né? Aí o que é que eu digo? Eu digo, ô irmã, eu estou cheio. Aí não é porque eu estou evitando doce. É isso que eu tenho que dizer? Se eu não estou cheio, se eu não estou evitando doce, o que é que eu tenho que dizer? Ô irmã, eu agradeço pela sua disponibilidade, pela alegria que você está demonstrando em me servir, mas é porque essa sobremesa em particular eu não gosto. Assim, eu tenho uma certa dificuldade, então peço desculpa, peço perdão. Agora, eu com toda essa educação, acredito que as pessoas ainda ficam chateadas? Mas o senhor nem provou. Porque nós também temos outro problema, que nós não queremos aceitar o que a outra pessoa coloca como seu gosto, como sua, enfim, aquilo que ela prefere, né? E aí fica forçando, não, mas prove, porque se você olhar, a minha não é igual às outras. Irmão, pelo amor de Deus, será que realmente eu tenho que comer aquela sobremesa? Para a pessoa ficar bem? Você compreende o que eu estou falando? E a nossa cultura nos empurra para uma condição que nós assimilamos muitas vezes uma atitude que Deus reprova e nós mantemos essa atitude. Não é porque eu não quero magoar o irmão. Se o irmão, para melhorar, se aquela irmã ficar magoada, isso só demonstra a infantilidade, a falta de maturidade que aquela pessoa tem. Porque para que eu seja feliz, eu não preciso da aprovação de ninguém. O que eu faço é bom ou não. Amém? Então, se alguém provar a delícia de abacaxi que a irmã fez e disser, não, eu não gostei, ela tem que ficar magoada? Não, é o gosto daquela pessoa. Não diz respeito a ela que fez a torta, a delícia. Não diz respeito à delícia, diz respeito ao indivíduo que diz, eu não gostei. É o gosto dele. E qual o problema da gente aceitar que aquela pessoa não gosta? Mas nós fazemos de todas essas pequenas coisas algo grande que afeta as nossas relações, nos fazem ficar indiferentes uns com os outros, quebrando a harmonia, a unidade, o amor. Porque a irmã que fez a delícia de abacaxi e o pastor que não comeu, o pastor não anda em amor. Mas a irmã que quer forçar o pastor a comer a delícia de abacaxi que ele não gosta, ela não está percebendo que ela não está amando. Irmão, não estou desabafando não, viu? Eu estou me usando como exemplo. E aí teve uma ocasião que uma irmã lá na nossa igreja, posso dizer o nome, algum dos irmãos aqui conhece, a irmã Adamir, mãe da Adriana, ela convidou a mim, a Simone, na época o pastor Marcelo Saraiva, para ir à casa dela, para um almoço. Aí preparou um peixe, ela muito cuidadosa e muito caprichosa, e a comida, uma maravilha, o almoço foi uma maravilha. Quando terminou, ela disse, olha, eu tenho uma sobremesa aqui que todo mundo gosta. E aí ela nem deu chance de perguntar o que era. Ela serviu uma taça enorme e trouxe para mim. Quando eu vi, delícia de abacaxi. Mas eu ainda não tinha chegado nessa compreensão que eu tenho hoje, né? Apesar que, como eu já disse, eu posso comer, não é um problema. Eu só tenho a preferência de não comer. E se eu comer, eu vou comer talvez assim, na metade do jato, não aguento mais, né? Mas enfim, ela estava fazendo aquilo para nos honrar, nos recebendo com muita alegria. Eu não falei nada, irmão, eu comi. Amém? Não, nenhum problema, eu comi. Quando nós saímos, eu fui deixar o Marcelo, pastor Marcelo, na casa dele. Aí a mãe dele, pastor, desça, o senhor sempre vem aqui, nunca desce, entra aqui um pouquinho. Aí a gente entrou. Aí daí a pouco ela disse assim, pastor, tem um doce aqui.
não era delícia de abacaxi, era outro doce. Eu acho que era um doce de leite, alguma coisa assim. Tem um doce de leite aqui que olha, é uma delícia. Ele não é aquele doce que é muito doce, sabe? Eu vou colocar um pouquinho para o Senhor. Aí, como eu já tinha comido uma tigela de delícia de abacaxi, aí eu disse, não, irmã, eu acabei de comer uma delícia, não, uma sobremesa, né? Eu estou muito satisfeito, assim, eu agradeço, fica para outra oportunidade. Aí ela insistiu, não, pastor, o senhor vai gostar? Eu, não, irmã, deixa, tá bom, e tudo. Aí ela, pois tá bom, então eu vou trazer outra coisa para você. Aí ela entrou. Quando ela voltou com um copo. Irmão, o copo era desse, meio larguinho assim, ó. Delícia de abacaxi socado. Ah, meu Deus do céu. Aí na hora eu pensei, por que eu não aceitei o doce de leite, né? Mas eu comi, irmão, eu comi também. Mas eu saí daquele dia, eu saí da casa da irmã, daquele dia, determinado. E a minha determinação era, eu nunca mais como delícia de abacaxi. Por constrangimento. Porque não tem coisa pior do que você fazer uma coisa que você não quer, que você não gosta, que você não está disposto a fazer, apenas para agradar outra pessoa. Nós até podemos fazer isso, se for para o Senhor. Né? Apesar de que algumas situações, algumas circunstâncias, é importante que a gente ceda mesmo. Por exemplo, eu viajo para dar aula no Rema, e tem coisas que eu não como na minha casa, mas se eu chegar lá na casa, estão me recebendo, e na hora de uma refeição colocarem na mesa, inclusive a delícia de abacaxi, eu vou comer, irmão, porque não vai me matar. Então, existem situações e situações. Amém? Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que tudo está no campo da consideração. A irmã pode ficar ofendida porque um outro não quer provar o doce que ela fez, o salgadinho que ela fez, a comida que ela fez, porque ela não aceita que aquela pessoa não prove, porque todo mundo que prova, ela tem a resposta de todos de que é uma delícia, e talvez nem seja verdade absoluta, porque a nossa cultura leva as pessoas a comer e dizer, tá uma delícia, irmã, tá uma delícia, nunca comi algo igual. Né? Você está comigo? Amém. Aleluia. Então não é que nós vamos ficar rudes, grosseiros, indiferentes, amém? Mas ao mesmo tempo, inclusive nós estamos vendo uma época que é o que mais se fala, né? Que é uma geração do mimimi. Todos muito melindrosos, ninguém pode se posicionar. E às vezes a pessoa está certa, mas ficam magoados, feridos, chateados. Por quê? Porque a pessoa se posicionou. Inclusive, muitas vezes, com a verdade. E nós precisamos, irmãos, parar um pouco e pensar a respeito dessas questões, porque se continuarmos como as coisas estão, quem sai perdendo somos nós mesmos. Nós não crescemos, não evoluímos, não aprendemos. Amém, irmãos? Nem tudo na vida é exatamente como nós queremos. Tem coisas que nós temos que absorver de Deus e entender que essa é a vontade dele e devemos nos sujeitar à sua vontade. Amém, irmãos? Então Paulo falou para Timóteo, ninguém te despreze, mas você também cuida de ti. Em outro momento ele fala para Timóteo, cuida de ti mesmo. Amém? Cuida da tua vida. Seja padrão, seja um exemplo. Agora, isso só se aplica a Timóteo? Porque alguém talvez fosse dizer, não, pastor, o senhor está falando isso aí, mas Paulo falou foi para Timóteo. Falou para mim, não está meu nome ali. Mas isso é um princípio. Não está seu nome escrito, mas se servia para ele, deve servir para você também, irmão. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Aleluia. Então, quando alguém é desconsiderado, não reconhecido, né? Porque não reconhece o seu valor, a natureza da posição em que ele ocupa, porque às vezes tem isso. Tem um irmão dentro da igreja, ele não tinha nenhuma função, mas aí de repente é colocado. Agora ele é líder, agora ele é ministro, agora ele é pastor. Aí a pessoa diz, rapaz, eu nunca me relacionei bem com ele, aí agora ele é líder, só porque ele é líder eu tenho que reconhecer? Só por isso mesmo. Porque ele está na posição, amém? Que diante das escrituras, nós entendemos que ele é digno de ser honrado, de ser reconhecido, de ser apreciado. Ainda que você não fosse próximo, ainda que você não tivesse
um bom relacionamento com ele, ainda que você já tivesse tido algumas questões, mas se ele foi levantado naquela posição, por conta da posição, você precisa reconhecer, considerar, ou considerá-lo como alguém a ser apreciado, honrado, respeitado, porque honra também é respeito. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo vai falar aos romanos, lá em Romanos, no capítulo 13, falando sobre autoridades, e ele está falando de autoridade de uma forma ampla. E ali, naquele contexto, tem muito mais relação com a autoridade do governo do que a autoridade eclesiástica, a autoridade da igreja. E ele diz que nós devemos nos sujeitar a todas as autoridades, porque a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Irmão, se a Bíblia diz que o cara lá fora, ele pode até ser corrupto em alguma ação dele, mas porque ele está em posição de autoridade, nós devemos honrá-lo, quanto mais os da igreja. Concorda comigo? Aleluia. E muitas vezes nós não estamos guardando o nosso coração, não estamos trabalhando a nossa mentalidade e nós estamos assimilando sentimentos, pensamentos, influências de terceiro e estamos desonrando pessoas que estão em posição que deveriam ser honradas. E se agirmos assim, nós lidaremos com as consequências. Pode ser que elas nem sejam tão... Irmão, às vezes nós estamos passando por situações na vida e nós nem sabemos o porquê. Porque nos falta o conhecimento de onde nós erramos. É que nem alguém tropeçar, ficar com o dedo machucado e não saber no que tropeçou, porque não acha. Rapaz, eu não sei como é que foi isso, eu só estou vendo aqui que a minha unha levantou e está doendo muito. É horrível. Bom é quando você sabe. Bom não, né? Assim, é interessante quando você sabe. Foi aquela pedra ali que eu tropecei, não prestei atenção, então da próxima vez você não vai tropeçar mais. Mas se você agora está ferido, a unha levantada, e você não sabe por quê, você corre o risco de em um outro momento passar por isso de novo, por falta de conhecimento. Está comigo? Então nós devemos crescer. Diga, eu preciso crescer. Essa palavra que eu citei, kabed, do hebraico, nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. E esse texto é um texto forte, irmão. É um texto que nos chama a atenção. Eu vou ler aqui para você. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, se você puder abrir sua Bíblia, seria importante, senão acredito que vão colocar aí nos telões. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Misericórdia. Não é? Irmão, isso aqui é uma palavra muito forte, porque é uma palavra de Deus, não é, dado a Eli e a sua família. E aqui ele está dizendo o seguinte, que num outro momento, nós não vamos explorar todo o texto por conta do tempo, Deus falou para Eli, para os seus filhos, para a sua família. Ele era sacerdote do templo. E ele diz, olha, eu reconheço o que vocês estão fazendo, eu estou aqui parafraseando, e eu quero você e a sua casa perpetuamente na minha presença. Irmão, perpetuamente é muito tempo, concorda comigo? Deus disse para eles, eu quero você e a sua casa perpetuamente na minha presença. Mas passado algum tempo, o Senhor volta atrás. E o Senhor fala novamente por meio do profeta a Eli. E ele diz, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Andaria. Ele já não está dizendo que vai andar. Aí ele diz, porém agora, nesse tempo presente, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Em um momento, Deus disse para Eli, rapaz, eu estou tão agradado de você e dos seus filhos, das suas atitudes, que eu quero vocês na minha presença perpetuamente. Eles não vigiaram, eles não se mantiveram fiéis a Deus, eles não deram valor às coisas de Deus como deveriam valorizar, e por conta disso, Deus volta atrás e ele disse, eu disse a vocês que queria que vocês estivessem diante de mim perpetuamente. Porém, agora, já não é isso que o Senhor diz. O Senhor diz, longe de mim tal coisa. Por quê? Aí Deus vai explicar por quê. Ele diz, porque quem me honra, honrarei. Mas
porém, aos que me desprezam serão desprezados. Você percebe o peso dessa palavra? E a importância que nós devemos dar a ela, a consideração que nós devemos dar a essa palavra? Irmão, passar perpetuamente o tempo de ser perpétuo diante do Senhor, como eu disse, é muito tempo. E é muita honra. Imagina Deus chegar para você e dizer assim, olha, eu estou agradado de você, eu quero você na minha presença perpetuamente. É poderoso, concorda comigo? É ser honrado por Deus, é Deus reconhecer o que você tem feito e está fazendo, de tal maneira que ele diz, eu quero você diante de mim. Eu quero ter comunhão com você. Comunhão é participação, irmão. É fazer participar um das coisas do outro. Mas aí, passa o tempo e Deus volta atrás e ele diz, longe de mim, não quero isso mais não. Por quê? Porque os que me honram, honrarei. Foi o que ele fez quando disse, quero vocês na minha presença. Mas aos que me desprezam, não é porque Deus disse primeiro, honrarei, que agora Deus está preso à sua palavra, e mesmo que o outro esteja todo errado, Deus vai ter que continuar honrando. Deus disse, quem me honra, eu honro, mas quem me despreza, eu também desprezarei. Você percebe o quão importante é o conceito, o princípio da honra? Amém? É muito forte, irmão. É muito forte. E essa palavra honra, nesse texto, não é? De 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, quando ele diz, porque aos que me honram, essa palavra honra é a palavra kabed, a que eu me referia ainda há pouco, que tem um sentido de peso, de algo substancial, de algo que tem valor. Deus disse, eu considero, eu aprecio, quem me honra, eu honro. Eu considero o peso, o valor, a importância, mas quem me despreza, eu também desprezarei. Está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Que hora o culto termina? Estamos já terminando. Uau, eu fico impactado, irmãos, com esse texto. Em um momento, Deus considerou aquele homem e a sua família como algo precioso para si. E disse, eu quero você diante de mim. Mas por conta da má conduta daquelas pessoas, o conceito de Deus mudou e ele disse, eu já não quero mais vocês diante de mim. Isso é muito forte. Amém? A palavra desmerecer que Deus usa aqui. Se você for procurar entender o significado da palavra desmerecer, você vai chegar nesse conceito. Desmerecer é o termo que qualifica pessoas ou ações que não reconhecem o mérito, que depreciam, desvalorizam ou diminuem a importância de algo ou alguém. Então Deus estava fazendo isso em relação a Eli e seus filhos, a um sacerdote e a seus filhos, que consequentemente também eram sacerdotes, só que mais jovens, né? Então Deus muda o seu em relação a eles, e eles agora são desqualificados, as suas ações não são mais reconhecidas, e Deus despreza, desvaloriza, diminui a importância que eles tinham conquistado anteriormente. É curioso, não é? Apenas para contextualizar um pouco aqui, os filhos dele eram o Ofni e o Finéias. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 3, vai mostrar que eles tinham ações, como é que eu posso dizer, reprováveis, que Deus não aprovava, que Deus não apreciava. Amém? Eles eram filhos de um sacerdote, mas em 1 Samuel 2,12, sabe o que é que diziam a respeito dele? Que deles, dos filhos, filhos de Belial, porque não conhecem ao Senhor. Como é que pode? Eles são do povo da aliança com Deus, filhos de sacerdotes que estavam sendo treinados. Em algum momento eles assumiriam plenamente essa posição, mas eles agora estavam sendo chamados de filho de Belial, de um Deus contrário ao nosso Deus. Está comigo, irmãos? E por que isso aconteceu? A Bíblia vai mostrar em 1 Samuel 2,22 que
Samuel, por exemplo, o pai, ele sabia das ações erradas dos filhos e ele não teve pulso para corrigi-los. Ele não os repreendeu, ele não trabalhou essa questão com os filhos, ele deixou que os filhos continuassem vivendo como estavam vivendo. Eles estavam vivendo de forma corrupta, eles estavam se apropriando indevidamente das ofertas que eram dadas ao Senhor no templo, né? E o pai não fez nada. O pai não se posicionou. O pai não repreendeu como deveria. Não teve pulso firme. E por conta dessas ações, não só Eli, como os filhos, foram julgados por Deus. Sabe qual foi o fim desses dois? Eles morreram na batalha contra os filisteus. Os dois foram mortos. Fisicamente, eles morreram. Juízo veio sobre eles. Por quê? Porque eles estavam profanando o templo, as ofertas. Amém? Quando levavam os animais para o sacrifício, então parte dos animais iam para uma bacia que era cozida, e os sacerdotes eles tinham o direito de comer muito daquele animal. Não era lançado fora, não. Eles comiam. Mas sabe o que é que eles faziam? Um estudo mais aprofundado sobre isso vai levar você a esse conhecimento. Enquanto a comida lá ainda estava sendo cozida, ainda não tinha sido concluído todo o processo, eles iam lá com garfos de tridente e eles coletavam de dentro dessa bacia, de forma antecipada, as melhores partes para que eles comessem. Aí você pode talvez até pensar, mas foi só isso? Eles já não iam comer mesmo? Já. Mas eles estavam fazendo da forma errada, no momento errado. Eles não estavam considerando o valor daquele cerimonial. Eles estavam ferindo os princípios que Deus estabeleceu. Amém? Se você puder abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 44, nós vamos nos deparar agora com uma palavra no grego, né? No Velho Testamento, a maior parte lá você vai encontrar tudo em hebraico. No Novo Testamento, a maior parte no grego. Tem ali algumas outras variações, mas de um modo geral, no grego. Nós temos uma palavra no grego, que no grego é time. Time, igual que a gente escreve mesmo aqui, time, né? Aportuguesando. E ela tem o sentido de preço atribuído, dignidade reconhecida ou reconhecer. Ou seja, é uma outra palavra de outro idioma, mas diz a mesma coisa. Tem o mesmo sentido. Amém? E no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 44, Jesus disse assim, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E esse texto, né, a palavra honra aqui, atribuído a um profeta, de fato, não atribuída a um profeta na sua própria casa, é a palavra time. Ou seja, nós poderíamos ler da seguinte forma: o próprio Senhor Jesus testemunhou que um profeta não tem consideração, apreço, as pessoas não o consideram, não o apreciam, não tratam ele com dignidade na sua própria terra. Ou seja, o profeta na sua própria terra, Jesus estava dizendo, muitas vezes não é reconhecido pelo seu povo, não é valorizado pelo seu povo, não é respeitado pelo seu povo. E por que Jesus disse isso? Porque ele mesmo, quando esteve na sua terra, no lugar onde ele cresceu, e exatamente por causa disso, quando ele chegou ali, reconheceram ele, disseram, ele não é filho de Maria, seus irmãos não cresceram aqui conosco, ele não é filho de José, o carpinteiro. E porque reconheceram Jesus, eles não atentaram para a sua palavra, e a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali milagres, senão a curar poucos. Ele curou poucas pessoas naquela ocasião. E a Bíblia diz que o que impediu Jesus de operar com maior poder naquele lugar, como ele fez em muitos outros lugares, foi porque aquele povo, porque lhe reconheceram como alguém comum, alguém que tinha crescido entre eles, eles não atribuíram valor. A palavra de fato lá, eles se escandalizaram. E o que é curioso é que essa palavra escandalizar ali, né, no grego, o sentido é que tropeçaram. Ou seja, o fato deles entenderem, esse menino cresceu aqui entre nós. Eles tropeçaram nisso. E por conta desse fato, desse simples fato, o poder de Deus não pôde ser manifestado em favor daquele povo. E muitos deixaram de ser curados.
e muitos milagres foram impedidos de serem realizados. Não é que Jesus não podia realizar os milagres, não é que não havia unção na vida de Jesus. Alô, você está aqui? Ele era o mesmo ungido por Deus, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos de Satanás. Mas na sua própria terra, ele foi impedido. Não foi por Deus, não foi falta de unção, não foi falta de poder, foi falta de consideração. Tropeçaram no fato de reconhecerem ele como alguém que cresceu naquela região. Às vezes nós não estamos desfrutando mais daquilo que é a vontade de Deus para nós, porque nós estamos tropeçando. Talvez nós estamos nos escandalizando, porque às vezes a palavra escandalizar nos traz uma outra ideia, né? Mas esse escandalizar aí é o fato de não reconhecer, não aceitar, não atribuir valor, não honrar. Alô? Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Aleluia! O Senhor é bom, amém? Para terminar, preciso terminar, né? Porque, como eu disse, é um assunto muito rico, muitas nuances, muitos detalhes. Irmão, honra também não pode ser tratado apenas como uma mera convenção social. Tipo assim, não, dentro da igreja é assim que funciona. Entendeu? A pessoa chega da igreja, aí ela começa a aprender a Bíblia, e ela começa a crescer um pouco, mas ela, de repente, vai fazer alguma coisa que alguém o repreende, aí alguém vai fazer alguma coisa que o outro não aprova, e diz, não, irmão, isso aí nós não fazemos aqui. E aí ele vai perceber, não, aqui na igreja é assim, na hora do louvor, levanta a mão. Aí não, se eles levantam a mão, eu também levanto. Você pode levantar a mão, porque os outros levantam, não tem problema nenhum, mas o melhor é quando você levanta a mão entendendo por que você está levantando a mão. Você pode até dar uma oferta, porque todo mundo dá oferta, mas melhor do que você simplesmente dar oferta, é você dar oferta de coração, entendendo o porquê, participando não só do ato de dar, mas do propósito. Comigo? Mas, de alguma forma, algumas pessoas logo se encaixam, porque elas fazem uma leitura de tudo que acontece naquele ambiente, e elas dizem, não, aqui eu já entendi, as coisas aqui funcionam assim. E se você quer, de repente, que as coisas aconteçam como você pretende, é melhor você se aproximar de fulano, de Beltrano, né? Aí vai fazendo essa leitura, é uma mera compreensão natural, e usa o princípio, não é o princípio, isso aqui não é o princípio, mas ele se posiciona de modo que parece estar no princípio, mas ele não está no princípio, porque por trás existe um interesse, uma busca pessoal. Amém? Você está aqui? Honra é espiritual, é mais do que uma mera conduta social. Não é um meio de se alcançar as coisas. Nós não honramos a Deus para sermos abençoados, nós honramos a Deus porque reconhecemos Deus, como o Criador de todas as coisas. Amém? Como Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores e estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não honramos a Deus para receber bênção, nós honramos a Deus porque nós reconhecemos a sua natureza, o seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, o seu poder. É algo espiritual. Diga, honra é algo espiritual. Diga, é mais do que uma conduta social. Amém? E eu estou falando isso para que nenhum de nós caiamos nesse erro, de achar que honra é simplesmente, não, se todo mundo aprecia aquele irmão, eu vou apreciar ele também. Não, não é porque todo mundo aprecia. Não é isso. Amém? 1 Crônica, capítulo 29, versículo 17, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas em 1 Crônicas 29, 17 diz, bem sei, isso é Deus falando, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Foi Deus que inspirou esse registro bíblico, escriturístico, mas também tem a percepção do homem, obviamente que pela graça de Deus. Ele disse, olha, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações. Diga, Deus prova os corações. A Bíblia diz que Deus vê o coração. Deus não está ligado no que acontece simplesmente aqui no âmbito natural. Deus está interessado no propósito, na intenção, no porquê. Está comigo, irmãos? A Bíblia diz que Deus sonda os corações.
A Bíblia diz que antes de orarmos, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Não há nada em você ou em mim, irmãos, que surpreenda a Deus. Num certo sentido, porque ele é presciente, ele conhece todas as coisas, ele tem um conhecimento prévio de todas as coisas. Mas quando alguém age de coração, ainda que não seja uma surpresa para Deus, é porque ele já sabe de forma antecipada, mas isso engrandece o Senhor, isso alegra a Deus. Deus tem regozijo, Deus, ele se sente adorado. Muito mais do que o fato de alguém dizer eu te amo, é alguém agir de um modo que prova que de fato ama a Deus. Está comigo, irmãos? Eu não estou dizendo que você não deva falar que ama, o que eu estou dizendo é que você deve, mais do que falar, você deve ter ações correspondentes. Uma vez eu disse para Simone, né, amor, tu já percebeu que eu te digo mais eu te amo do que tu disse para mim? Aí ela ficou olhando assim para mim, do jeito que ela está aí agora, ó. Aí ela, não sei se é assim não. Eu digo, eu falo mais para você, te amo do que você fala para mim. Ela, talvez eu fale menos do que você. Aí depois dela disse, bom, já que você está dizendo que fala mais do que eu, mas eu quero ver ações. Haja altura. Eu digo, amor, não dá nem para ser um pouquinho romântico com você, já chega levando uma lapada, né? Ela, então demonstra. Você está dizendo que me ama? Está dizendo que me ama? Eu quero ver isso demonstrado. É a mesma coisa com Deus. Deus quer mais do que as palavras. Deus quer a demonstração de algo que é do coração. Está comigo? Diga, Deus sonda os corações. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, na parte B do versículo diz, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Eu talvez faça a leitura pelo que eu vejo naturalmente, claro, né? Porque não consigo ver o que está no coração do outro. Mas não há nada encoberto aos olhos de Deus. E Deus, ele sonda os corações. Deus considera a motivação, o propósito. Deus vê como você realmente atribui valor, como você realmente reconhece aquele que está em posição de honra ou que deve ser honrado. A Bíblia diz que nós devemos honrar a quem devemos honra. Como devemos pagar tributo a quem tributa. Para cada um tem a devida postura e ação. Está comigo, irmãos? Mas a quem honra, honra. E quando nós honramos de fato, de coração, Deus aprecia, ele reconhece, ele entende que aquilo está acontecendo de fato, de verdade. E isso é atribuído diante de Deus como valor. E aqueles que o honram serão honrados por Deus. Quantos aqui querem ser honrados por Deus? Agora imagina um ser como nós, inferior, infinito. Entenda o que eu estou dizendo. Eu sei que nós somos a semelhança de Deus. Amém? Eu sei que ele já nos amou, já provou seu amor conosco. Mas, intrinsecamente, nós somos menores do que Deus. Concorda? Aí nós temos o Deus Todo-Poderoso honrando. Aí eu vou usar a expressão que é honrando a mim, um simples comedor de feijão. Quem aqui gosta de comer feijão? Eu gosto, viu? Não gosto deles de abacaxi não, mas de feijão eu gosto. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você está aqui? O Todo-Poderoso honra homens, desde que estes homens, até o Gemini está recebendo a palavra aí, o Gemini. A secretária lá do Google está falando ali, dando a resposta. Amém? O Deus Todo-Poderoso honra homens. Quando estes homens, de coração, entendem a importância do princípio da honra e honram porque reconhecem a importância desse princípio. Amém? Aleluia. Você aprendeu alguma coisa nessa noite? Aleluia. Eu vou dizer para você, irmão, Deus honra, Deus sonda o coração de todos. Deus sonda o coração do pastor da igreja. Deus sonda o coração do apóstolo, do profeta. Mas Deus também sonda o coração da pessoa mais simples que está na igreja. No sentido de não ter nenhuma atribuição, nem um cargo ou uma ação que seja esperada dele. Deus sonda o coração de todos nós de forma igual. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, o pastor, o ministro, enfim, o mais novo convertido, todos nós devemos ser levados para esse lugar de compreensão e entendermos como devemos nos manter em comunhão com Deus e com os outros. Amém? Eu não posso mais avançar por conta do horário.
mas ainda tem muita coisa a ser dita, ainda tem muita coisa a ser explorada. Mas você pode dar continuidade, estudando a palavra, buscando o Senhor, orando, pedindo pelo Espírito para te dar revelação, compreensão. Amém, irmão? E a minha oração é que você faça isso. Você não fique resumido a apenas aquilo que trazemos